Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Vamos, encontro de hoje. vamos ouvir quem projetou. Tá. E depois a gente vê os nossos argumentos, os argumentos dele a gente decide. O que nós vamos fazer? Prefeito Silvio, seu áudio está aberto. Opa, desculpa, gente. Bem-vindo. Então, vamos iniciar o nosso webinário 5. Hoje é um prazer estar aqui com vocês. Ele vai tratar do tema El Niño na Panamazônica, impactos transfronteiriços e respostas municipais. Meu nome é Priscila Rosso, sou assistente aqui na Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, na Gerência de Meio Ambiente. Eu vou estar aqui conduzindo esse encontro de hoje. Oi? Bom, esse webinário, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros do Fórum de Cidades Amazônicas que fizeram esse espaço possível, que propiciaram aqui para a gente a tradução e que trouxeram esse público, né, de fora das fronteiras brasileiras para compartilhar com a gente as experiências e acompanhar um pouco o que acontece aqui dentro do Brasil para que a gente possa fortalecer esse espaço de cooperação, né? É um prazer. Portanto, esse webinar ele está sendo transmitido em 3 idiomas, em português, espanhol e inglês. Se você quiser utilizar a tradução, você pode clicar aí embaixo onde diz mais e selecionar o canal de tradução. Bom, esse webinar ele também faz parte dessa mobilização mais ampla que nós estamos promovendo aqui na FNP, que prevê a realização de diversas ações em 5 eixos para ajudar os municípios a se prepararem para os impactos do El Niño. Em primeiro lugar, nós temos as reuniões e webinários, do qual esse webinário faz parte. Temos também uma frente de atividade legislativa, em que estamos buscando contato com as nossas casas legislativas para entender quais são os projetos que estão lá e que como a gente poderia apoiar nesse processo. Estamos também com um trabalho de mobilização dentro do Executivo Federal, marcando reuniões, levando as nossas demandas e sugestões e ouvindo também o que o governo federal tem para oferecer. Temos uma frente de capacitação, vou apresentar 2 produtos já já, e que também vamos ter uma oficina sobre orçamento climático no próximo dia 17, segunda-feira. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa o link de inscrição também. Ou o pessoal pode colocar o link de inscrição aqui no chat. E, por fim, uma frente de estratégias de comunicação, em que estamos tentando, né, também difundir o máximo possível de informações sobre o que estamos fazendo e sobre os impactos do El Niño. De lançamentos na frente de capacitação, nós temos o nosso catálogo de capacitações, que ele reúne muitas horas de capacitação gratuita, né, que estão disponíveis online. Você pode baixar no link que a gente vai colocar aí no chat ou no próprio site da FNP. E também um mini curso sobre contribuição sobre iluminação pública, que está disponível na ENAP, que visa ensinar os municípios a utilizar a COSIP para monitoramento de logradores e monitoramento climático. A gente também vai colocar o link aí no chat. Além disso, recentemente, o Ministério da Integração publicou uma portaria, a portaria 2458 de 2026, sobre alertas, né? Emissão de alertas e como usar o sistema Defesa Civil Alerta. Nós publicamos uma notícia sobre isso no nosso site, instruindo como fazer e como se cadastrar. Vocês podem conferir lá. Os nossos próximos webinários, então, temos hoje esse sobre Panamazônia, o próximo será sobre gestão de resíduos, já na próxima quinta-feira. Depois, na semana seguinte, nós teremos 2. Teremos, excepcionalmente, um sobre COSIP e financiamento na segunda-feira, que será pela manhã, esse é o único que será em horário diferente. Depois teremos um sobre infraestrutura, monitoramento e alerta, na quinta-feira, gestão de resposta e drenagem urbana. Vocês podem conferir a programação completa no site da FNP. Então, agora, eu gostaria, com muito prazer, de passar a palavra para o nosso prefeito Silvio Barros, prefeito de Maringá e presidente da nossa Comissão de Adaptação Urbana e Prevenção de Desastres, para ele fazer essa abertura para a gente. Prefeito, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, e eu deixo a palavra com o senhor. Muito obrigado, Priscila. Boa tarde a todos os participantes. É uma honra para a gente poder compartilhar
esta iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos do Brasil com os nossos companheiros e colegas da região amazônica. Isto é muito relevante, nós fazermos esse intercâmbio, esta parceria, e gostaríamos, antes de mais nada, de manifestar aqui nosso compromisso como gestores públicos de assumir a responsabilidade que todos nós temos com a contribuição ao planeta para a sobrevivência da humanidade. Vocês, sendo gestores públicos, não necessariamente prefeitos, prefeitas, alcaldes, intendentes, vocês sabem que a maior parte, 80%, das emissões de gases de efeito estufa que estão provocando as crises climáticas saem das cidades, são produzidas nas cidades, onde nós, gestores, temos responsabilidade de decisão. Então, é muito importante que a gente assuma e tome consciência disso e saiba que nos cabe um papel importante. A partir daí, nós temos que considerar nossa responsabilidade na adaptação de nossas cidades para os efeitos climáticos que vão nos atingir, e agora, neste momento, o El Niño desse ano, mas também os fenômenos climáticos que serão cada vez mais intensos, mais frequentes e que vão durar mais tempo. More intense, more and more frequent, and that will be lasting longer in time. Também temos uma responsabilidade También muito tenemos grande una responsabilidad de muy grande contribuir para de a contribuir redução, para a la mitigação reducción y a das la emissões mitigación que de saem esta. das cidades. E nós, gestores públicos, controlamos a destinação do lixo, que representa hoje 20% do metano do planeta. Nós somos responsáveis pela gestão da mobilidade urbana, e o transporte hoje, principalmente rodoviário, é responsável por um dos maiores volumes de emissões do planeta, e também somos responsáveis pela construção, porque a maior parte das edificações acontece no perímetro urbano, e somos nós, Infrastructure and construction development, as most of these edifications and public works are within. A responsabilidade é muito grande. Nuestra responsabilidad es muy grande. Y el Frente Nacional de Alcaldes está asumiendo su papel como gestores públicos, canais, mecanismos e caminhos para que a gente possa assumir a nossa parcela de contribuição. Especificamente neste momento, preocupados com a intensidade do El Niño e como nós vamos lidar com isso e quais as ferramentas que nós podemos utilizar, quais as contribuições que a gente pode ter de órgãos multinacionais, multilaterais e órgãos do governo para ajudar os prefeitos nesse processo. Então, eu agradeço a presença de vocês, espero que a nossa contribuição seja valiosa, seja uma contribuição bastante relevante, e quero agradecer desde já a presença e a participação dos digníssimos alcaldes de la región amazónica por la contribución, por la participación, y esperando que para todos nosotros sea una oportunidad de conocimiento, de recibir contribuciones y estímulos para el trabajo que nosotros nos cabe hacer. Entonces, muchas gracias. La alcaldesa de Maynas va a nos brindar agora. A prefeita vai nos compartilhar uma contribuição e sua participação. Que sejam todos bem-vindos. Pela sua condução, e talvez vocês não saibam, mas a Priscila está conduzindo este webinar em particular porque ela é amazônica. Então, está falando também em causa própria, né, Priscila? Muito obrigado, muchas gracias. Obrigada, prefeito Silvio, pela abertura para a gente. Sempre um prazer escutá-lo. De fato, aqui falando também, divulgando um pouquinho em causa própria.
Agora, eu queria, antes da gente ouvir o vídeo da prefeita Paola, porque infelizmente ela não pôde estar aqui hoje com a gente vai passar um vídeo institucional do Fórum de Cidades Amazônicas, e eu queria reforçar que se você for hispanohablante e precisar da tradução, si necesitas la traducción, puedes hacer un clic en más y seleccionar ahí donde Podem dice clicar em interpretación mais. y vas a tener la interpretación hacia el español. If you speak English and you need translation, you can click where it says more and you can use the interpretation service that we have today. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar o vídeo dos nossos parceiros do Fórum Cidades Amazônicas. Hoy, cerca de 60 millones de personas viven en la Amazonía, la mayoría de ellas en ciudades. A grande La maioria urbanización delas nas acelerada, no cidades. planificada, A urbanização acelerada, não planejada, e os impactos acelerados passam por toda a região, desde a floresta até os centros urbanos. Mas é nas cidades onde essa pressão da infraestrutura, os serviços e a qualidade de vida é a cada vez mais evidente. É também nelas onde se constroem novas soluções para um desenvolvimento mais Estamos com um sustentável. problema técnico no áudio, pessoal. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Vocês sabem como são essas coisas ao vivo, né? Às vezes a gente tem alguns problemas técnicos e tem que arrumar. Só um minutinho que já vamos colocar o vídeo novamente. Queria aproveitar esse tempo, então, para destacar que as inscrições elas permanecem abertas. Então, se você quiser receber o link para os próximos webinários, você pode preencher o formulário de inscrição. Ele está disponível também em português, espanhol e inglês. E você vai receber um e-mail com os links para os próximos webinários. Essa série deve se estender até próximo de dezembro. Então, ainda temos muitos temas aí para tratar. Eliton, se você puder, por favor, colocar o link aí para o pessoal no chat também, caso alguém ainda não tenha se inscrito. Eu vou aproveitar para dizer que depois do vídeo do Fórum de Cidades Amazônicas, que o Brian está aí arrumando tecnicamente para a gente, nós teremos um vídeo da prefeita Paola Bances, de Maynas, no Peru, que também é a presidente do Fórum de Cidades Amazônicas. E depois entraremos na nossa sessão de cenário técnico. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem enviar pelo chat e no final nós teremos um tempo para responder essas dúvidas. E podem enviar, inclusive, em espanhol ou em inglês, que a gente vai fazer essa coleta, tá? E se vocês puderem também, por favor, se apresentar para nós aqui no chat, com o nome, o município que você está representando, seria de grande ajuda depois para nós. E se houver alguém que tenha necessidade de um certificado, também pode enviar um e-mail para a Camp, que a gente produz o certificado, tudo bem? E agora voltamos com o vídeo.
Hoy, cerca de 60 millones de personas viven Hoje, en la mais de 60 Amazonía. milhões de La pessoas mayoría de vivem na ellas en Amazônia. ciudades. A grande La maioria urbanización delas em acelerada, no cidades. A planificada y los impactos urbanização ambientales acelerada, não atraviesan toda planejada, la región, e os desde impactos la selva hasta los ambientais centros passam urbanos. por essa Pero região, es en las desde a ciudades floresta donde la até os presión centros sobre la urbanos. infraestructura, los E servicios y é la calidad aqui de vida se onde vuelven essa cada vez más infraestrutura, os evidente. serviços, Y es también en ellas e donde se é están mais construyendo evidente. nuevas É também soluciones hacia un nelas desarrollo más onde estão se sostenible, construindo novas inclusivo y soluções resiliente. para um desenvolvimento mais Partiendo de la sustentável, comprensión de que los inclusivo e desafíos de la resiliente. Amazonía exigen Partindo respuestas desde a colectivas, compreensão de que os el Foro de desafios da Ciudades Amazônia Amazónicas viene envolvem conectando respostas gobiernos coletivas locales de los e 8 o Foro de países Cidades amazónicos Amazônicas está para conectando fortalecer governos una locais agenda dos 8 común de países da desarrollo Amazônia sostenible para capaz de transformar fortalecer desafíos uma agenda compartidos comum de en acción desenvolvimento conjunta. sustentável Ya son capaz más de de 40 ciudades compartilhar essas conectando ações em experiencias de ações la conjuntas. Já Panamazonía, temos mais de 40 cidades experimentando nuevos conectadas, caminos y conectando construyendo experiências conocimiento na colectivo Amazônia, para experimentando fortalecer nuestras novos caminhos e capacidades. construindo conhecimento coletivo para fortalecer assim Juntas, as las nossas ciudades capacidades. amazónicas vienen avanzando y ocupando un espacio cada vez Juntas, más as cidades relevante amazônicas estão en las agendas avançando e globales de ocupando um espaço resiliencia y cada vez mais desarrollo urbano, relevante nas colocando la agendas agenda globais, urbana en el centro de la discusión sobre el futuro de la región. Pero avanzar en esta transformación colocando a también agenda exige no capacidad centro de da discussão, implementación. mas avançar Y para nessa fortalecer esta discussão articulación é entre uma políticas capacidade de públicas y implementação. acción Para local, fortalecer los essa gobiernos articulação nacionales entre as vienen políticas avanzando a públicas e a través del ação Grupo de local, Trabajo os governos Amazónico del nacionais MINURBI en la construcción de estão un marco avançando através do estratégico Grupo para el Amazônico desarrollo urbano MINURBI sostenible na de la construção de um Amazonía. marco estratégico La para o propuesta es desenvolvimento urbano transformar sustentável da prioridades Amazônia. comunes en acciones E a concretas y proposta ampliar é la transformar capacidad de las prioridades em ciudades comum para responder como a los ações desafíos específicos de la específicas región, e especialmente para ampliar os quienes más lo desafios necesitan. específicos La da preservación de la região, Amazonía también especialmente pasa para quem por mais las precisar. ciudades. Seguimos trabajando juntos Essa para preservação da fortalecer la Amazônia também cooperación regional passa pelas y cidades. promover un Continuamos desarrollo trabalhando más juntos para sostenible fortalecer a para las cooperação personas regional y e para la promover um selva. desenvolvimento sustentável para as pessoas e para a região. Obrigada, Brian. E agora vamos com o vídeo da prefeita Paola, por favor. Boa tarde, buenas tardes. Es un placer para el Foro de Ciudades Amazónicas articular. É um prazer para o Foro de Regiões Amazônicas articular com o Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas do Brasil, FNP, para oferecer às cidades dos 8 países amazônicos esse espaço de treinamento e intercâmbio de conhecimentos para tratar os impactos do fenômeno do Niño no Amazonas. O fórum, em representação da cidade de Iquitos, de Minas, tem 46 governos locais de 8 países da Organização de Tratados de Recuperação, criando um espaço de diálogo e ação para abordar de maneira conjunta os desafios e as oportunidades. Você está tão acostumada hoje. E essa sustentabilidade na região amazônica. A ideia é compreender essa organização amazônica como um fenômeno único e oferecer às nossas cidades um ambiente de conhecimento e intercâmbio de experiências para promover a potencialidade da região. As cidades amazônicas desenvolvem um papel cada vez mais estratégico na construção das soluções inovadoras e resilientes, e a evidência específica que nos mostra que com a organização bem planejada, a diversificação bem econômica e uma melhor governança, as cidades podem ser aliadas chaves para a conservação dos ecossistemas e a melhora da qualidade de vida de 40 milhões de pessoas. Trabalhamos de maneira articulada com nossa equipe técnica consultiva, composta por 16 entidades, para promover o intercâmbio de conhecimentos e boas práticas, e contribuir à identificação e às oportunidades de cooperação. Nessa ordem de ideias, nasce a articulação com a FNP para gerar esse espaço.
Sabemos que o fenômeno do Niño intensifica os principais eventos extremos que afetam as cidades amazônicas, como seca, alagamentos, inundações, incêndios. Os impactos variam entre as diferentes regiões da Amazônia e seus diferentes tipos de cidades, o que precisa de respostas adaptadas para cada contexto. O planejamento urbano, a gestão do risco e a coordenação entre níveis de governo é fundamental para fortalecer a capacidade de resposta e recuperação das nossas cidades amazônicas. A participação do fórum precisa dar visibilidade às soluções adaptadas para a especificidade territorial, ambiental e socioeconômica da Amazônia, contribuindo assim ao fortalecimento das estratégias de prevenção, preparação e respostas aos desafios associados ao fenômeno do Ninho. Esse webinário, em especial, procura ter um foco na Amazônia e o papel das cidades da região na gestão dos efeitos ocasionados pelo evento. Agradecemos essa oportunidade, seguros de que será um grande espaço de discussão e aprendizado para todos. Muito obrigada. Maravilhosa fala da prefeita Paola, com certeza eu espero que esse também seja um espaço de aprendizado para todo mundo. Afinal, os efeitos do El Niño, eles nos afetam e afetam os nossos vizinhos de maneira igual. Então, o que a gente puder fazer, o que a gente puder contribuir para que esses efeitos sejam mitigados, o faremos com prazer. Neste sentido, eu queria dar início aqui à nossa sessão de cenário técnico, convidando a Vanessa Graciotin para falar. A Vanessa é diretora executiva da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que a gente chama aqui de OTCA, um prazer revê-la. E a senhora tem entre 5 e 7 minutos para falar. Fique à vontade. Boa tarde todas e todas. Boa tarde aos alcaldes, alcaldessas, aos prefeitos e prefeitas que aqui estão. Quero cumprimentar todos e todas, cumprimentando o prefeito de Maringá. É uma belíssima cidade no sul do Brasil, no estado do Paraná, assim como cumprimentar a prefeita Paola, prefeita de Iquitos, Minas, vizinha nossa daqui do estado do Amazonas. E dizer que é muito importante que estejamos aqui nesse evento, nessa troca de capacidades, de informações, porque apesar de sermos regiões distantes, a Amazônia, o sul do Brasil, mas nós estamos interconectados exatamente por conta da natureza, não é? Além da selva, além das águas que vêm dos oceanos, e o efeito El Niño nada mais é do que o aquecimento das águas dos oceanos, que é um evento natural, mas que, lamentavelmente, esse evento que ocorre de forma periódica, ele está ocorrendo cada vez mais próximos uns dos outros, trazendo prejuízos significativos às pessoas, à economia de cada uma de nossas cidades, de cada um dos nossos países. Além disso, nós temos e formamos, juntamente com as águas dos oceanos, a evapotranspiração da floresta amazônica, a maior do planeta, a maior floresta tropical. Formamos os rios voadores, não é? E esses rios voadores, eles são muito importantes para determinar o regime de chuvas, principalmente do continente sul da América do Sul. Então, eu estou me referindo exatamente ao sul do país. Se a gente quer seguir com uma boa produção agrícola, a gente tem que cuidar da natureza. Eu acho que tanto a prefeita alcaldessa como o prefeito de Maringá deixaram isso claro. Então, nós da OTCA, que é uma organização que reúne 8 países, temos feito um esforço muito grande para nos aproximar os governos centrais aos governos locais, porque nós não vamos avançar em nada nas ações climáticas, mitigadoras, nas ações que são necessárias se não envolvermos os poderes subnacionais, não é? Então, acho que a FNP tem desenvolvido um excelente trabalho, assim como o Fórum de Cidades Amazônicas,
e para a gente é uma alegria estar aqui com vocês. De nossa parte, vai fazer uma apresentação mais técnica a nossa companheira Ratna Kewel. Ratna, ela é coordenadora de câmbio climático, de mudanças climáticas da OTCA, e vem do Suriname. Então, eu passo a palavra para minha querida companheira, amiga e colega, diretora da OTCA, da diretoria da OTCA, Ratna. Contigo, Ratna. Um abraço a todos e a todas. Obrigada, Vanessa. Bom dia a todos e todas. Prazer conhecê-los. Vou compartilhar minha apresentação aqui. Aqui um minutinho. Estou vendo? Ok. Ainda não. Não, não. Não. Ahora sí. Assim? Bueno, ahora no. Não. Momento. Sim? Pode confirmar? Sí, ahora sí. Sim, ok. A apresentação está em português, mas eu vou falar em inglês, tá? Ok. Can you put it full screen? Sim. Thank you. Okay. So, I'm going to talk about the regional cooperation in the Amazon Muito region for bem, eu vou management of falar da risk and cooperação disaster regional in the amazônica face of El para a Niño. gestão de riscos e Before desastres starting with frente ao this, I would fenômeno like to do inform Ninho. Antes de about começar com a the apresentação, eu Amazon gostaria Cooperation Treaty Organization, how it de started informar and brevemente a when it organização do started. Tratado So it Amazônico e started como começou. in 1978. Começou em All the 1978, came together, e they united, quando and todos they os outros created países the amazônicos Treaty se of juntaram, Cooperation eles se of the reuniram Amazon. And following e up conseguiram in pensar no Tratado 1998, Amazônico. the Organization of E Treaty of aqui, Cooperation continuando of com the Amazon was 1998, created, a and organização in 2000 desse tratado 2002, de the Permanent cooperação Secretariat was established foi in gerado base no in 2002, Brasília, 2002, esse Brasil. secretariado So permanente, moving on aonde with foi this, estabelecido who desde are Brasília, we? Brasil. So Avançando in English, nessa it's iniciativa, ACTO, gostaria de dizer and in quem Spanish and somos. Portuguese it is OTCA. And as already mentioned, E it's em inglês, integrated by the 8 Amazonian da countries, sigla and OTCA, it's a unique está integrada pelos 8 organization países in Latin amazônicos e é America, uma organização established based on intergovernamental, the vou falar da América Amazon Latina, Treaty, right? And we are que active foi on different estabelecida dimensions, com base no on Tratado da political Amazônia. dimension, diplomatic, E para lidar strategic, com and technical diferentes dimension. dimensões, a So, política, estratégia this diplomática organization e promotes técnica. synergies between governments, between multilateral Essa organizations, organização civil society, social promove movements, and essas non-government conexões sectors, with entre the as aim organizações of multilaterais, a effectively sociedade civil, implementing os the movimentos treaty sociais and e os also setores addressing produtivos, the com social o objetivo de environmental promover challenges of the o Amazon. tratado e suas So cláusulas e também moving os on, desafios I would climáticos like da to Amazônia. mention some impacts of the El Niño in the Amazon region, just for overview. E Like we have the reduction gostaria of de dar alguns precipitation, dados the só para ver decrease essas in river generalidades. levels. We have also E the o descenso repercussions do for a biodiversity. diminuição We do have the nível do drought. rio We have the forest fires, the e waves of heat, repercussões que têm and sido also detectadas da floods. biodiversidade. And I think Temos that ondas de all these are calor, very, secas, very important, incêndios and e it's affecting inundações. all Acho of que us. todos esses So elementos são moving muito on, importantes. I would like Em to give some combinação, temos a examples. For afetação todos example, nós. it has impacts on local Nesse communities slide, só across gostaria de dar latitudes. alguns Now, exemplos they have das reduced comunidades access to locais essential que estão services. They are greater em in frente dessas vulnerability, situações. São as and primeiras em especially when passar we por esses speak impactos. of our São indigenous a people and local grande communities and isolated vulnerabilidade quando populations. falamos das Moving on, it has populações also indígenas e das impacts on the comunidades riverside isoladas. communities. For example, people that depend on transport
E são os impactos da ribeira. Pessoas que dependem do transporte fluvial, por exemplo, isolamento, mas também temos algumas situações que podem aumentar os custos dos alimentos e combustíveis. Pensem nas pessoas que dependem da pesca e o que pode fornecer estar do lado do rio. E assim podemos imaginar o que acontece se o nível do rio cai. Às vezes começamos a ter algumas situações de sanidade, porque não se tem acesso a água limpa. E falando de transporte, temos que pensar nos fatores de saúde pública, mas também da educação, que é complementar. Pensando na segurança alimentar e meios de vida, já falei da redução da atividade pesqueira, mas também afeta toda essa perda de produtividade pecuária, mas também as pessoas que dependem da pecuária e de uma precipitação e de um fluxo de água e irrigação para que todo consiga prosperar, todos esses cultivos. E também gostaria de falar dos povos indígenas e tradicionais e seus impactos na mobilidade. Também temos algumas atividades culturais e de subsistência que vão ter alguma afetação. Os indicadores ecológicos tradicionais que foram descritos, assim como as práticas indígenas de adaptação, que são assuntos de estudo, como vocês bem sabem, dos povos indígenas e das comunidades locais que têm sua própria forma de entender e lidar com essas situações que estão pedindo adaptação quando temos grandes mudanças. Também temos os impactos na saúde que podemos ver o estresse derivado quando temos incêndios, que levam com eles algumas situações de material especial que poderia ter uma afetação na saúde respiratória e também na qualidade da água. Quando a gente fala do deterioro da qualidade, os impactos em saúde e implicam um conhecimento ou as bases científicas sobre como podemos falar e como essas afetações da saúde que não são naturais e que podem ser geradas por um incêndio ou uma condição ambiental, que pode ter um perigo de surtos de diferentes doenças. Muito bem, perfeito. Agora, gostaria de salientar também todo o que tem a ver com as lições aprendidas dessa parte do 2023 e dessa seca extrema de 2023 e 2024, todo o que aconteceu com o fenômeno do Ninho e a gradação dos níveis e a redução dos níveis do rio, que causaram muitos desafios de navegação, reduções históricas dos rios e respostas de emergência implementadas pelos países da nossa região amazônica. Podemos salientar que as áreas prioritárias para a cooperação regional podem ser monitoramento, predição, assistência humanitária, fortalecimento das capacidades e intercâmbio de conhecimento. Então, o que estamos fazendo? Bem, primeiro temos essa portaria 16, 25, que foi feita em Belém do 2023. Essa é uma declaração que foi criada como um mandato
tem de 3 a 4 parágrafos, especialmente, que estão focados em tudo o que tem a ver com a predição e os sistemas precoces de detecção do fenômeno do Ninho e outros fenômenos. Com isso, a gente teve outra resolução o mesmo ano. Essas resoluções, Acto 13, ou Portarias Acto 13 de Bogotá, que fala do fenômeno del Niño. Depois, a gente teve uma reunião de presidentes que chamamos a cúpula do ano anterior. E também temos essa portaria número 13. A resolução número 13, que nos dá um mandato de continuar trabalhando na Declaração de Belém para o ano 2025 e 2026. Agora, com esse mandato, em dezembro de 2024, a equipe de trabalho GT25 foi criada para enfrentar o fenômeno del Niño. E gostaria de partilhar com vocês que o diretor dessa equipe de trabalho foi escolhido no Peru e até agora já temos tido 10 reuniões e é muito importante levar em consideração nesse grupo de trabalho que temos uma participação de 8 países e algumas áreas nos países que têm chamado pontos focais, especialistas que manejam toda essa área e toda essa temática. O que diz, então, a portaria OTCA 25. Essa 14 de OTCA 25, que nos diz que é um mandato, é uma ordem dos 8 países amazônicos, o qual decide estabelecer uma equipe de trabalho interdisciplinar composto por representantes dos Estados-membros para, entre outras atividades, primeiro, desenvolver uma estratégia amazônica para a gestão de risco de desastres frente ao fenômeno do Ninho, considerando os avanços nacionais, ferramentas e regulamentação para gerir essas ações de prevenção, focados em entender os impactos do fenômeno do Ninho na região amazônica e na mitigação de riscos e desenvolvimento de resiliência, segundo a legislação nacional dos Estados-membros. Ainda mais, apontamos a planejar essa coordenação para essa assistência humanitária ao nível regional a favor da população afetadas pelo fenômeno do Ninho. Agora, o que temos feito até hoje? Qual é o estado atual das coisas? Nesse momento, temos os termos de referência para essa operação dessa equipe de trabalho. E ainda mais temos essa nota conceitual que foi aprovada pelos Estados-membros e que tem uma estratégia amazônica de desenvolvimento frente ao fenômeno do Ninho. E isso tem desenvolvido o plano de trabalho do GT25, claro, nos 8 países que foram aprovados, e também o plano de ação do GT25 aprovado pelos 8 países. Esse é o estado das coisas até agora. E tudo isso se faz para desenvolver uma estratégia para criar uma gestão de risco na Amazônia. Agora, continuando, vou dar uma explicação curta sobre essa estratégia que a gente tem. O que os países decidiram é que essa estratégia deve ser construída ao redor de 3 eixos. O primeiro é, obviamente, o que tem a ver com o cumprimento de capacidade de estoque e o mapa de gestão de risco ou risco de desastres na Amazônia, e vendo o que tem a ver com o mecanismo de assistência mútua. E o terceiro é o módulo de monitoramento na Amazônia. E esse é um eixo transversal que é a resiliência para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, para que vocês tenham uma visão geral, a iniciativa que vocês podem ter aqui em verde são as iniciativas que deveríamos ter entre o mecanismo de ajuda
e o módulo de monitoramento e tudo o que tem a ver com as alertas hidrometeorológicas. Todos eles dependem das correntes de trabalho. Já falamos aqui das linhas de trabalho, mapa de risco, mecanismo de assistência mútua e o módulo de monitoramento. Agora, qual é o objetivo? Bem, falamos da estratégia para essa gestão integrada do risco de desastres na Amazônia, que é um conjunto de políticas encaminhadas a reforçar o conhecimento do risco, a redução de risco de desastres e a recuperação da região amazônica. Claro que isso tem o objetivo de contribuir para a redução de risco e do impacto dos desastres. So that means through institutional strengthening and establishment of common policies, strategies, programs, and sub-programs, as well the exchange of experiences. Bem como a troca de experiências. And the key aspect E o aspecto-chave para a elaboração da estratégia. Claramente, está a gestão integrada dos riscos de desastre na região amazônica. E essa é uma responsabilidade compartilhada para todos nós. E o resultado principal devia ser uma redução da vulnerabilidade, que é uma prioridade para a sub-região também. E, claramente, a sua integração com a estratégia de biodiversidade, o programa de florestas e outras linhas de trabalho no âmbito da OTCA. Claramente, é importante elaborar um compêndio sintemático de boas práticas, bem como um compêndio de lições aprendidas para adaptação à mudança climática e aplicação de medidas de adaptação à mudança climática na região através de diferentes processos e com base nos diferentes tipos de risco. Eu sei que eu já esgotei meu tempo há muito, então me desculpam. Os aspectos-chave da criação da estratégia já foram mencionados. Acho que deve ser uma estratégia para incorporar as prioridades do Marco do Centenário destinadas a reforçar e fortalecer a compreensão do risco de desastre, e bem como consolidar a governança para sua gestão adequada e promover processos de gestão de risco para garantir uma resposta eficaz. Isso deve contribuir claramente à recuperação, à reabilitação e à reconstrução sob o princípio de reconstruir melhor. É necessária uma governança integrada para a GRD, priorizando a redução e prevenção de novos riscos, sem deixar ninguém por trás e incorporando a resiliência em todas as atividades para proteger melhor as pessoas. Bom, já para encerrar e já chegando nas conclusões da nossa palestra, podemos ver esse modelo e o que a gente pode fazer com ele. Por exemplo, na medida em que se apresenta o fenômeno de El Niño, isso leva a uma redução das precipitações, níveis baixos dos rios, comunidades isoladas, impactos na saúde e alimentação, que levam para perdas econômicas que fazem com que as pessoas sejam mais vulneráveis. Bom, essa aí era a minha apresentação. Queria agradecer a todos vocês pela atenção e queria agradecer também ao Fórum das Cidades Amazônicas por nos oferecer esse espaço para estar aqui com vocês e para compartilhar junto com vocês o que a gente está fazendo na organização. Muito obrigado. Muito obrigada, e que apresentação tão incrível, cheia de ideias e práticos, cujo objetivo é mostrar justamente como as cidades têm se preparado, né, os estados e possibilidades do governo federal, e para dar abertura a essas possibilidades de ação e casos práticos, eu gostaria de convidar o nosso querido Lucas Torres, coordenador do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Belém, para fazer a sua apresentação e dar sequência às falas desse painel. Você tem 10 minutos, Lucas, também, por favor. Olá, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa tarde, primeiramente. Deixa eu abrir minha apresentação aqui, pessoal.
Só um instante. Todo mundo consegue ver aí? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá bom. Só um momento para me ajeitar aqui. Bom, gente, primeiramente, só me ajeitar aqui, que eu tô aqui na base da defesa e acabou de acontecer vários BOs aqui, inclusive incêndio na minha cidade. Por isso que eu pedi até para adiantar minha palestra. Bom, gente, primeiramente, a gente tem que falar de El Niño, né? Aqui em Belém, principalmente na região norte, o que mais vai acontecer, no nosso caso, é a questão do aquecimento. A gente vai ter bastante ondas de calor aqui na nossa cidade. Inclusive, a gente está tendo essa primeira experiência com essa nova gestão, né? Onde o foco dessa gestão é trabalhar com relacionamento focado em várias secretarias e não só na Defesa Civil em si. Hoje, na nossa proposta, a Defesa Civil, juntamente com a SEMA, colabora para a gente criar um grande plano. O nosso plano ele vai ser divulgado semana que vem no site da nossa Prefeitura Municipal de Belém e a gente vai mostrar um pouco aqui do que passa sobre o nosso plano, tá? Mais do que apresentar ações isoladas, a nossa proposta é mostrar de forma integrada para que Belém esteja preparado para diferentes impactos climáticos. A lógica é muito simples: integrar prevenção, monitoramento e resposta. Por que é um plano integrado? Primeiro ponto que precisamos entender é que o Ninho não é um problema de uma única secretaria. Ela interpassa, ela interpassa por várias secretarias. Podemos ter um aumento de calor, impactos na saúde, maior risco de incêndios em vegetação, problemas de mobilidade. Por isso, não faz sentido termos órgãos trabalhando de forma isolada. Precisamos falar de integração. E é isso que a gente fala. Essa lógica central que conecta todas as secretarias, a gente primeiro vai trabalhar da seguinte forma: a gente vai monitorar através de meteorologia e dados, a gente vai alertar, identificar e comunicar os riscos do El Niño, a gente vai preparar os órgãos, ajustando as suas capacidades, cada um na sua área, e responder com atuações operacionais integradas e proteger, consequentemente, a população, o território e os animais. Então, a gente está trabalhando nessas 5 frentes, integrando algumas secretarias do município para fazer esse ligamento e trabalhar para essa prevenção. Aqui é um pouco do resumo das principais secretarias, tem muitas outras, tá? Que vai entrar no nosso plano, que está participando e cada setorização que cada uma vai cuidar. A SEMA vai trabalhar na questão, além de ser coordenadora do projeto, também vai trabalhar na questão de arborização e reflorestamento da cidade. A APAMET, que vai trabalhar sobre o monitoramento meteorológico. A Defesa Civil, que somos nós, coordenação e os alertas da Defesa Civil de expansão de calor e raios UV. A SESMA vai trabalhar com a saúde da população. A CEMEC vai trabalhar só um momento que a minha tela saiu aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui. A CEMEC vai trabalhar com a proteção da comunidade escolar. A Seguibel, que é a nossa Secretaria de Mobilidade e Trânsito, vai cuidar dos nossos trânsitos para ter maior resposta em velocidade de atendimento. Os bombeiros do Pará, que dão muito suporte para a gente do município, vai trabalhar na questão dos incêndios. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje Belém conta com várias ilhas, como Mosqueiro, Cotijuba, Outeiro e a Ilha do Combu. Então, essas ilhas também fazem parte de Belém. Os bombeiros dão o nosso total apoio, que são as ilhas que têm maior risco de incêndio hoje. E a CEPDA, que é a nossa Secretaria de Proteção Animal. Existem várias outras secretarias que vão integrar e ajudar de alguma forma, né, nesse novo projeto, mas essas aqui são as principais que foram
separados em setorizações para a gente poder integrar nesse plano. A APAMET, como eu falei, ela entra principalmente no sistema de monitoramento. A proposta é criar uma estrutura meteorológica municipal permanente para fortalecer a rede de estações, principalmente em bairros vulneráveis e áreas de ilhas de calor. Também existe uma proposta de capacitação de profissionais e de aproximação com escolas e universidades. Na prática, quanto melhor for nossa informação, melhor será nossa capacidade de decisão e emissão de alertas. No caso da SESMA, que é a nossa Secretaria de Saúde, não basta sabermos que só a temperatura está aumentando. A gente tem que ajudar o nosso povo. Então, a SESMA trabalha com 4 níveis de alerta, permitindo que a resposta seja proporcional à gravidade do cenário. Nos níveis mais elevados, o monitoramento é intensificado e a estrutura de saúde passa a operar no nível de proporção maior. Ou seja, nós praticamente, com a SESMA, vamos trabalhar 24 horas para que possamos atender todas as cidades, com plantões dos nossos servidores. A SEMEC, que por sua vez fala de educação, o objetivo é proteger nossos estudantes e servidores, claro, sem perder a continuidade do serviço público, que são as escolas. A SEMEC estruturou sua proposta em 6 eixos: gestão de monitoramento, infraestrutura escolar, segurança, continuidade pedagógica, educação ambiental e comunicação, aonde existe também uma frente muito importante de educação ambiental para as crianças, levando o tema de mudanças climáticas para dentro das escolas. A gente entende que desde o ensino fundamental até o ensino médio das escolas e até o superior, as pessoas têm que entender o que são mudanças climáticas. Hoje, a gente não pode sair simplesmente no horário de 10 da manhã até 1 hora da tarde, no período de verão de Belém do Pará, por exemplo, e sem um protetor solar, que a gente sente na pele que o nosso ar está mais seco, que está muito mais quente, que está muito mais abafado. Então, essa educação ela é muito importante. E aí vamos falar da Segbel Trânsito. A Segbel entra para garantir que um evento climático não gere nenhum problema, o comprometimento da mobilidade. A Segbel, a palavra-chave é mobilidade. Em uma situação de calor extremo na cidade, a gente precisa conseguir interditar rapidamente uma via e estabelecer rota alternativa para as ambulâncias. Então, eles cederam 15 viaturas para o nosso plano e 115 agentes que vão reforçar nesse período do verão belenense, que a gente fala, que é do período de julho até outubro, onde vai acontecer a nossa maior festa católica, né? Eu posso dizer que do mundo, que inclusive eu vou chegar lá nos próximos slides, que é a nossa grande preocupação e que ela está integrada, que o foco do nosso principal projeto do El Niño é focar nessa comemoração católica, justamente porque recebemos muitos turistas de várias cidades e vários países. E aí a gente chega nos bombeiros. Como eu falei, os bombeiros eles vão focar imediatamente em combates a incêndios. A gente já tem alguns focos pelas regiões, não só de Belém, mas do Pará mesmo, do estado, né, em si, e eles já estão trabalhando com esses monitoramentos. Então, os bombeiros eles vão ficar nessa área, e o plano também trabalha com níveis de mobilização, permitindo ampliar respostas conforme a gravidade da ocorrência. A CEPDA é a nossa Secretaria de Proteção Animal, como eu falei, e a gente também, querendo ou não, é uma parte humanitária de qualquer cidade, a gente tem que cuidar dos nossos animais, até porque existem hoje muitos cachorros que vivem na rua, querendo ou não. Então, a gente tem que cuidar tanto desses como dos nossos que são animais de estimação. O calor extremo ele produz bastante impacto sobre o animal, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade. A proposta prevê 50 pontos de hidratação e sombra para esses animais, além de resposta emergencial. Existe também uma preocupação de infraestrutura verde para criar o sombreamento, tá? E a gente vai fazer esse processo de arborização e redução de exposição para animais, juntamente com a SEMA e a CEPDA. E aqui eu chego na SEMA, que é uma das coordenadoras do projeto, que iniciou o primeiro chamamento, vamos dizer assim, para a gente começar todo esse plano. E a SEMA, além de ser coordenadora do projeto, vai ficar na parte de arborização e reflorestamento urbano objetivo. Hoje, o centro da cidade de Belém, vamos dizer ali pelo bairro de Marizal, bairro de São Brás,
que são nossos polos, onde tem a maior reunião de turistas e mobilidade urbana, a gente sente uma falta de cobertura vegetativa. Então, essa falta, a gente vai fazer reflorestamento juntamente com a SEMA para criar mais sombras, lugares de sombras na cidade. Assim, para reduzir as ilhas de calor e melhorar o conforto térmico da cidade. Então, assim, são pequenos projetos que cada secretaria se uniu para criar um plano gigante que a prefeitura vai comunicar a partir da semana que vem. E, por final, a gente vem falar de um sistema integrado. A Defesa Civil de Belém começou trabalhando nessa gestão dessa forma. Hoje, todas as nossas secretarias, literalmente, são integradas em cada ação que a gente faz na cidade. E, resumidamente, aqui, tudo que eu falei é basicamente isso. A PAMET Meteorologia, alertas e coordenadoras de Defesa Civil e SEMA, Saúde SESM, Educação SEMEC, Mobilidade SEGBEL, respostas a incêndios, Bombeiros do Pará e Proteção Animal, a CEPIDA. E aqui eu vou falar um pouquinho, especificar um pouquinho do nosso projeto focado no Círio de Nazaré, que hoje é uma das maiores festas católicas da cidade e que é, querendo ou não, por ser uma das maiores festas católicas, a gente também cria uma certa preocupação, porque ela rola aqui na cidade e ela acontece no horário que, querendo ou não, é um horário que as ondas de calor estão muito fortes, que é no horário do almoço, meio-dia. Então, o nosso projeto é criar vários pontos de hidratação pela cidade, criando esse bebedouro industrial. Essas imagens aqui são imagens feitas por inteligência artificial, mas para vocês terem noção um pouquinho de como vai ser esse nosso projeto. Os locais prioritários na cidade de Belém vão ser na Orla, onde em todas as nossas ilhas, que tem Orla, Mosqueiro, Teiro, Combu, no caso, chega a ser uma ilha e Cotiúba tem uma orla. Portal da Amazônia, Ver Peso, Estação das Docas, Complexo do Ver Rio, Mongá das Garças, Praça da República, Feliz Lusitânia, Mercado de São Brás e Praça da Batista Campos. São os locais que vamos colocar esses bebedouros de hidratação, onde tem grandes fluxos e praças públicas de pessoas. A nossa segunda estratégia é trabalhar bastante a comunicação nesse período. A gente já está trabalhando, inclusive, aonde a gente percebeu e fez um estudo aqui na cidade que poucas pessoas se hidratam da forma correta que tem que se hidratar. Então, a gente tem que focar bastante nisso nas nossas divulgações e também terá PPPs, né, que serão criadas junto com empresas privadas para colaborarem nesse processo com a gente. Esse ponto de apoio itinerante, ele foi pensado, né, entre várias secretarias justamente para a gente poder alocar o Círio de Nazaré, que hoje é a nossa maior manifestação. O Círio de Nazaré ele tem um percurso pelo centro da nossa cidade e pelo centro histórico, onde vai de Nazaré até ali o bairro do Comércio, para quem conhece um pouco da nossa cidade. Então é um percurso extenso, tá? E um percurso onde a onda de calor, mesmo que tenha vários processos de arborização no caminho, as ondas de calor ainda assim fazem com que pessoas passem mal ou fiquem desidratadas. Então, esse ponto de apoio itinerante, ele vai ser um grande processo que vamos fazer uma parceria bem extensa com a SESMA, que é a nossa Secretaria de Saúde. E os pontos de apoio vão ser na Boulevard Castilho França, Orla de Coraci, Mercado de São Brás, Praça de Isabel, Castanheira e Mosqueiro. Os serviços vão ser oferecidos tanto distribuição de água para hidratação como atendimento pré-hospitalar. É como se fosse um hospital itinerante. Então, basicamente, esse vai ser um dos nossos maiores projetos para focar no Círio e na nossa cidade. E o planejamento é a partir de setembro, onde o foco vai crescer aqui na nossa cidade, já estar implantado esses itinerantes, esses pontos de apoio. E o último projeto, por fim, é as nossas mochilas de hidratação. Essas mochilas serão criadas para jogar nos romeiros do Círio, que, como eu falei para vocês, foi a nossa maior e a nossa grande preocupação nesse projeto que foi criado do El Niño de Belém. E, senhores, é isso. Eu peço obrigado a todas as pessoas que olharam um pouquinho. Eu sei que eu falei um pouco rápido, mas porque a gente tem pouco tempo para conversar. Mas é só para vocês entenderem um pouco o caminho de como está sendo o processo da construção de um plano de El Niño, de uma cidade que vai passar por um calor muito extremo e quais são os tipos eu dei exemplificações, quais tipos de projeto criamos, que é a gente fazendo o mínimo e o básico bem feito, a gente consegue ajudar a nossa população
e fazer o que a Defesa Civil faz de melhor, que é cuidar da nossa gente. É isso, gente. Muito obrigado mesmo pelo espaço e agradeço a todos vocês. Obrigada, Lucas, por essa apresentação. Muito legal esse plano que Belém está desenvolvendo do El Ninho. Acho que fica uma lição para a gente de planejamento intersetorial a partir desse plano, né? Belém, que é uma cidade tão importante da região, tão importante para a gente, para o Brasil. Eu queria aproveitar e falar que o Lucas não citou, mas eles têm um programa muito legal também chamado Defesa Civil nos Bairros. Se vocês quiserem conferir, ele está Verdade, né? Eu não no citei isso nosso aí. site de boas práticas da CAMP, que também já era uma forma de combater os incêndios lá em Belém. Então, convido vocês a conferirem isso também. Queria saudar aqui a nossa querida vice-prefeita Cristina Vilaça, que está aqui acompanhando com a gente também, lá de Barcarena, também ali na região. Olá, boa tarde. Obrigada pela saudação, meu cumprimento a todos e excelentes apresentações, né? E cumprimentar a Defesa Civil de Belém pela excelente apresentação e pelos projetos. Muito obrigada. Precisando, só acionar a gente, que a gente Com compartilha certeza. com Vamos compartilhar. Obrigada, Cristina, pela fala. Sempre bom tê-la conosco. Eu entendi que você vai ter que sair, né, Lucas? Oi, eu não entendi. Pode falar de novo? Você vai ter que sair, né? Eu vou ter que ir para esse incêndio que ia acontecer. Resolveu mais de bronca. Defesa Civil é isso, a gente não para, né? A gente tá aqui, mas qualquer hora a gente tem que resolver alguma coisa. Então, mas. Perfeito. Então, se alguém tiver uma pergunta que queira fazer para Belém especificamente, pode mandar aqui para a gente, que depois a gente encaminha para ele e se compromete a compartilhar a resposta com vocês, tá? Mas se quiser fazer agora também, eu tenho uns 5 minutinhos eu posso responder, sem pressa nenhuma. Não tem problema não. Perfeito. Então, se alguém tiver alguma pergunta para Belém, pode deixar aqui no chat, que a gente ou responde agora, ou, enfim, responde depois. Eu queria chamar, para dar continuidade a essa parte de ações e casos práticos, a nossa querida Mayra Vidia, coordenadora geral da estratégia do Plan Minas, para dar sequência, também com 10 minutos de fala. Então, contigo, Mayra. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo Boa tarde a todos, fraterno muito obrigado pelo Iquitos, convite. Perú. Nossa saudação Estamos muy cordial contentos de poder desde compartir Iquitos, nuestro Peru. trabajo que venimos desarrollando desde Plan Mainas para abordar también el tema de E gestión de riesgos. Voy a compartir mi pantalla un momento. vou compartilhar minha tela. ¿Me confirman, por favor, que se ve la proyección? Creo que ahora Você ya. me confirma se vemos a ¿Pueden ver la proyección? projeção? Sim. Perfecto, gracias. Bien, les voy a Bom, comentar del tudo trabajo bem. que desarrollamos Eu con el vou apoyo falar del sobre o BID para trabalho que a gente construir el desenvolveu índice com de o apoio do gobernabilidad BID y para política construir o índice pública de en gestión de governabilidade e riesgo de política desastres, que pública se llama na el gestão do IGOP risco de local. desastres, que Este se conhece como instrumento se ha IGOP venido aplicando local. por Esse BID a instrumento nivel foi de aplicado gobiernos pelo BID nacionales y hemos através sido dos la governos primera nacionais, aplicación e ya a nós nivel fomos a de escala primeira local propia. aplicação em Esto nos ha nível de llevado a una escala articulación de provincial. instrumentos, Isso ya que a levou para través uma de nuestra articulação de estrategia Plan instrumentos, Mainas, porque también através da Minimainas, nossa estratégia Plano venimos Minas, trabajando en planes e de nós desarrollo urbano já y territorial. trabalhamos em Entonces, planos de para nosotros, desenvolvimento la urbano e articulación de territorial. los Então, instrumentos para es nós, lo que nos a permite articulação fortalecer desses el instrumentos é diagnóstico o que para nos poder tomar permite mejores fortalecer o decisiones. diagnóstico Primero, solo para quería tomar as introducirles, melhores ações. Primeiro, eu queria me el Perú, apresentar no, el 60% no de Peru. su territorio es 60% do amazónico seu y ahí se território é encuentra la amazônico, provincia de Maynas, e como aí pueden ver en la está a imagen. província de Minas, Iquitos como es la vocês podem ver capital na del imagem. país.
E Iquitos é a capital da província. Se caracteriza por ser um território de planície amazônica que está caracterizado por estar conectado com os rios, mas os rios são rios que, por sua vez, têm esse fenômeno de variantes, de crescidas e variantes, onde o nível de água varia aproximadamente 14 metros a cada 6 meses, que aumenta esse nível. Então, é por isso que quando a gente se enfrenta com eventos extremos, como o fenômeno de El Niño, e há um par de anos, como falou a Ótica, onde houve um evento extremo, podemos chegar até 16, 17 metros de diferença a respeito do nível da água. Então, nesse sentido, nesse contexto de referência, a cidade de Quito é uma metrópole com 1 milhão de habitantes, que concentra 80% da população desconectada pela rede viária terrestre, pela rede elétrica nacional, pela qual a conexão através dos rios é fundamental. De Asa e Quitos, desde outros portos e Mauas, e também para abastecer desde Quitos a zonas mais rurais, com outros centros povoados. É por isso que para nós, e na mesma linha, como falavam os companheiros da Ótica e do Brasil, impacta directamente en inundaciones, e pero también en sequías extremas. Y en este caso, para E nesse nosotros, caso, habiendo para vivido la nós, experiencia de tendo 2024, experimentado a para experiência de nosotros la experiencia de la 2024, sequía para nós a representa experiência da seca desabastecimiento energético, representa um representa desabastecimento inseguridad energético, alimentaria y representa a representa insegurança riesgo para el alimentar acceso e a educación representa y um salud, risco para o toda vez que acesso el à educação e 97% de la saúde, carga que ingresa a la ciudad es sendo por que el río. 97% Cuando el da río se carga que seca, entra na no cidade é nos através do rio. abastecemos. Ese Quando es el o principal rio punto se crítico que seca, nós veíamos a não partir temos abastecimento mais. Então, esse era um dos principais pontos críticos que a Por gente eso percebia es que a cuando respeito empezamos do Plan fenômeno de Minas, El Niño se abordó e a también mudança desde la climática gobernanza também. Então, quando multinivel começamos o Plano como Minas, una também ele plataforma de foi trabajo de abordado como gobernanza uma multinivel plataforma de trabalho que de permita governança articular multinível actores de los que tres niveles de permite gobierno articular y que atores nos dos permita a três su níveis de vez governo e que permita, clarificar por los sua roles vez, que cada uno tiene que esclarecer quais são desarrollar os para este papéis, fin, quais são as ¿no? Y funções que para cada que um de ese nós trabajo, deve ter digamos, se para desarrolle tal en los tres objetivo. planes urbanos y E, para territoriales tanto, são de la escala de desenvolvidos la então os três provincia, planos de la urbanos e ciudad y la territoriais zona de monumental. escala da Es província en e da ese zona contexto que aparece la oportunidad municipal. del Então, é IGOP nesse para contexto poder que aparece a articular oportunidade do justamente el IGOP, enfoque que desde é la para gestión de articular o riesgos foco con desde a la gestão de planificación riscos, urbana y junto com o territorial. planejamento urbano El e IGOP territorial. es un O IGOP instrumento que é um trabaja sobre seis instrumento que ejes de trabalha com análisis: el 6 marco general eixos: o local, marco geral de la governabilidade identificación local, y a conocimiento del riesgo identificação local, e desde cómo conhecimento Minas se reconoce de, los de, riesgos a los que se de, de enfrenta, risco local, la que é como reducción Minas del reconhece riesgo os local, riscos que es aos quais medir se las enfrenta a acciones que redução hacemos para do risco local, mitigar que ese é para mensurar as riesgo, ações que temos para la mitigar esse risco, ou preparación de seja, la reduzi-lo, respuesta a local, que es preparação da resposta el local, indicador en el que que é mejor o estamos, indicador que em es que cómo estamos melhor, respondemos, ¿no?, que a se la trata de emergencia. como El respondemos à quinto, la emergência. planificación de la recuperación local, es O decir, quinto, cómo abordamos la planejamento da reconstrucción. recuperação Y local, finalmente, la ou seja, protección como financiera abordamos a local. reconstrução, e En ese finalmente a sentido, el proteção IGOP nos ha financeira permitido ver local. que el Então, indicador en nesse el que sentido, mejor o IGOP estamos nos es la permitiu ver que preparación de la o melhor respuesta indicador local, para que nós é a de otra preparação da forma resposta local, porque reafirma de alguma que outra actualmente forma estamos en un enfoque totalmente ela reactivo, reafirma que estamos em priorizando uma respuestas abordagem por totalmente encima de reativa, entender los priorizando riesgos a los cuales nos respostas por enfrentamos, cima de ¿no? Y compreender os lo cual riscos aos es lo que quais a primero gente se debería enfrenta, permitir que hacer é o que prevención y nos luego deveria recuperación permitir fazer post-desastre. prevenção e También depois el IGOP nos permite ver recuperação respecto pós-desastre. a la O reducción de IGOP riesgo, também nos que las permite ver a acciones respeito donde da más redução dos riscos, históricamente hemos que as concentrado ações los onde esfuerzos historicamente es temos a focado remontarlas nossos antes, esforços es decir, desde la devem ser inundación o la sequía precisamente aplicados desde el antes. terreno. De Pero frente esto no inundação necesariamente ou está secas, temos articulado que desde un enfoque de fazer ordenamiento territorial. Y ahí nos recheio puso do terreno. justamente la alerta. E Y aí finalmente el IGOP también nos foi que permite recebemos ver alerta. O IGOP, que hay una finalmente, debilidad en el também proceso de nos la permite gestión de ver as riesgo y debilidades que ou necesitamos fraquezas no orientar la processo de realización de gestão de inversiones risco e que hacia esa precisamos orientar sostenibilidad o y planejamento dos resiliencia. Por investimentos para ejemplo, a no sustentabilidade e a tenemos, esto resiliência. evidencia que Por aún no exemplo, tenemos isso protocolos claros de evidencia que não acción temos frente al protocolos riesgo, claros de lo cual ação debilita nuestra diante do acción risco e que isso rápida, ágil y enfraquece oportuna nossa ação frente a una rápida, emergencia ágil e determinada. oportuna Entonces, estas diante de uma variables del IGOP, emergência determinada. Então, cruzadas con las essas variáveis variables do que nos IGOP, han brindado nuestros cruzadas com planes as variáveis territoriales, ha hecho oferecidas que pelos planos podamos territoriais, determinar
fizeram com que a gente encaminhasse algumas linhas de trabalho para começar a abordar o tema da gestão dos riscos. Então, por exemplo, nesse caso, se a cidade é um terço das habitações estão em áreas inundáveis. Portanto, precisamos priorizar qual será a atenção nessas áreas de inundação diante de uma crescente extrema e as necessidades que terão de repopulação que serão, porque tem pessoas que terão que ser relocalizadas. Então, nós precisamos frisar aqui quais são as áreas onde podemos mitigar o risco e onde não, para poder definir com maior clareza as áreas de risco intangível. Também, quando a gente começa a misturar as variáveis de risco com planejamento urbano, a gente identifica as zonas de cooperação urbana que são zonas de atenção dos diversos setores que precisam estar alinhadas com o planejamento urbano. Então, precisamos alinhar no nível de política pública intergovernamental como que estamos atendendo nessas áreas inundáveis para não afetar os projetos sociais como a educação sem gerar problemas de consolidação urbana nas áreas de risco, porque isso apresenta um risco para a saúde, a contaminação urbana. E então, também, com base na alerta do IGOP, podemos descobrir que não é apenas uma ação de projetos das instituições estatais, mas que a mesma população leva para práticas de recheio com resíduos sólidos. E isso é importante de visibilizar, porque representa um risco mais sanitário que no início não estava se evidenciando para poder definir as respostas. E isso é cada vez mais agudo. A nova notícia que temos é cada vez a atualização de uma nova PITAR e que Iquitos tem 39 pontos de descargas residuais sobre essas áreas inundáveis. Trabalhando então no tema do risco sanitário, porque já temos trabalhado nos instrumentos e conforme a nova PETAR na cidade de Iquitos, que é necessária para limpar as águas residuais antes de serem descartadas por rio. Bom, já encerrando a apresentação e misturando as variáveis de planejamento urbano com gestão do risco, o IGOP tem nos ajudado a tomar melhores decisões para classificar dentro dos nossos planos urbanos as áreas de risco. Então, com a aprovação do plano que foi em março, nós sabemos que tem planos específicos que estão sendo impulsionados em todos os distritos para as margens da cidade. Também temos definido parâmetros especiais para aquelas áreas onde a cidade se inunda, mas fica fora da faixa marginal e, portanto, foi estabelecido um perímetro urbano para construir acima do segundo andar. Então, esse é um exemplo que, a partir do IGOP, nos permitiu fazer predições muito mais finas nos instrumentos de planejamento urbano para garantir a gestão do risco e a tomada de decisões sobre zonificação. Também estamos tratando o tema da gestão de resíduos, abordar as razões com critérios técnicos para reduzir o risco e adaptação ambiental e cultural. Finalmente, esse trabalho segue toda a linha de trabalho que começou há 2 anos com o Plano Minas. Eu sei que já vamos encerrar e já tendo então clareza sobre os indicadores, os dados, sobre a problemática quantificada, nós temos iniciado a rota em nível intergovernamental no mês de fevereiro para conseguir acordos sobre como abordar um plano de trabalho para as áreas inundáveis de forma específica, como um fenômeno específico da Amazônia. E, paralelamente, estamos trabalhando ainda mais em fortalecer a incidência no GETRAMI, que é um grupo de trabalho já existente intersetorial em Loreto, onde, com base nessa informação, a gente já identificou que todas as instâncias que trabalham nas áreas marginais ou zonas de água interpretam diferentemente a norma.
Então, estamos trabalhando em ajudas, memória, que façam com que a gente possa ter a mesma apresentação da norma e, com base nisso, poder dar instruções sobre essas áreas que são inundáveis nas margens da cidade. Então, para nós, o trabalho do IGOP foi fundamental para visibilizar as fortalezas de articular os instrumentos de gestão urbana com os instrumentos, ou seja, para visibilizar a gestão do risco e, com isso, tomar decisões e para, então, coletar evidência para as ações de nível intersetorial. Então, com isso, eu finalizo minha apresentação, agradecendo a todos e saudando todos vocês desde Minas, Peru, no intuito de entender todos esses desafios que ultrapassam as nossas fronteiras. Muito obrigada, Mayra, foi uma É um ótima prazer para a gente escutar um apresentação. pouquinho sobre a realidade do Peru, que é tão próxima à nossa realidade também, ao mesmo tempo parece que a gente conhece tão pouco sobre o que acontece, né, desse lado. A gente já tem algumas perguntas aqui para você que a gente vai tratar aqui no final. Então, agora, para dar continuidade, eu queria convidar o senhor Ivo Norman Agüero Paredes, que é o subgerente de gestão do risco de desastre da Municipalidade Provincial de Coronel Portillo, para fazer a sua apresentação aqui na nossa parte de possibilidades de ação e casos práticos. Bienvenido. También tienes 10 minutos. Muy buenas tardes, me copian todos, me Boa pueden ver, tarde, escuchar. todos me escutam, me veem? Sí, muy bien. Muito bem. Primeiro, cumprimentos especiais desde Calpa, departamento de Ucayali, nosso prezado Peru. Um abraço da nossa prefeita da província, Jane Castanha Vasquez, que me delegou para partilhar essas experiências importantes de foro amazônico e todo o impacto que pode gerar o fenômeno do Ninho, e assim trasladar as nossas experiências desde Palpa frente a esses eventos. Vou partilhar minha apresentação. Sí, creo que estamos bien, ¿no? Acho que estamos bem. Vamos começar com a nossa apresentação. Dentro do que vamos falar, é importante falar dos grupos de trabalho para a gestão de riscos e desastres e as ações de contingência que temos trabalhado nesse período municipal desde o ano 2023 ao 2026. Mas para isso, vamos entrar no contexto primeiro. Como vocês podem ver, temos algumas imagens. Esse é o plano da cidade Pucallpa, que tem uma média de 600.000 pessoas, temos algumas áreas urbanas e também temos corpos de água, especialmente na Lagoa Cachopocha e outras na parte baixa, corpos de água, e nossa fluente Rio Caiali. E temos algumas baixas, onde temos áreas verdes, que são o pulmão da cidade, e que procuramos nós, como município, manter essas áreas verdes, evitando o desmatamento para se diminuir e mitigar esses efeitos que podem ser gerados pelas ondas de calor e o impacto que temos com o fenômeno do Ninho. Para isso, como município, que temos criado espaços de articulação chamados plataformas de defesa civil e grupos de trabalho para atendimentos de risco e desastres. Isso se percebe por lá nossa prefeita e faz parte da primeira resposta das Forças Armadas, a Polícia Nacional, o Corpo de Bombeiros e também os funcionários da municipalidade das áreas ambientais. E, claro, os orçamentos, obras públicas, parte jurídica e também toda a parte de gestão de riscos e desastres, na que sessionamos de maneira permanente para articular os nossos planos, o nosso protocolo e assim ligar com todo com um documento de gestão, como bem temos escutado na experiência prévia com os amigos de Minas e Quitos. É importante salientar que essa toma de decisões dos municípios, das autoridades, está nutrida com um corpo técnico e com as instituições para poder oferecer uma melhor preparação e uma melhor resposta frente aos impactos das emergências. Para conhecimento de todos, o período 2025
E temos tido as inundações mais fortes ao nível da história aqui em Pucallpa. E temos tido esse alagamento mais histórico da época. Vocês podem ver aqui uma casa de 2 andares e essa inundação passava os 2 metros, referente ao nível do solo. Temos tido só na cidade de Pucallpa 5.263 famílias damnificadas que perderam suas famílias, pessoas que morreram e 118, desculpa, 123 localidades afetadas. As imagens, aqui podemos ver nas imagens as autoridades como a equipe municipal oferecendo todo o apoio por meio da Defesa Civil e gestão de risco. Essa tem sido uma inundação que superou toda a margem e temos oferecido apoio com mais de 80 toneladas de ajuda com os nossos próprios recursos. Um ano antes disso, no período 2024, nessa época do ano, temos tido a afetação dos incêndios florestais. Mais de 97 incêndios florestais no ano 2024, no ano 2025 foi reduzida à metade, mas hoje temos sido declarados em estado de emergência por déficit hídrico e agora temos mais de 25 incêndios florestais só do mês de agosto. É importante dizer que temos a probabilidade que, encerrando essa época, vamos superar os registros até 2024 pela afetação do Ninho global e costeiro no Peru, que tem uma afetação predominante no que tem a ver com incrementos de temperatura, ondas de calor, seca e escassez de água. É por isso que temos tido alguma experiência e apoio para os diferentes municípios e temos nos equipado e temos contribuído com algumas alianças com empresas privadas, como a Associação Ombro a Ombro e a Comunidade Europeia no seu momento, para poder ter a maior quantidade de famílias que foram afetadas no momento. E justo para evitar essas afetações e evitar esses possíveis impactos que podemos ter nas seguintes emergências, temos também esses cenários de risco. Vocês podem ver o mapa do Peru na parte cêntrica, do lado direito, temos o Cayali, a nossa região, e temos a cidade de Pucallpa. E aí temos um cenário de risco para o fenômeno do Ninho 2026-2027 em um alto nível que predomina nessa época de incêndios florestais. E nos seguintes vezes, temos um aumento das chuvas. E também temos um déficit hídrico, essa seca que está a um nível moderado. Embora hoje em dia temos declarado um estado de iminência e temos aplicado os documentos de gestão e os planos que tem a municipalidade, que vou detalhar. A gente tem aprovado nesse ano o plano de gestão reativa de nosso distrito Calleria da cidade de Palca, com um período de 2028, 26, 28. Aqui identificamos os pontos críticos e também a plataforma que falava no começo é que temos estabelecido alguns protocolos e funções com organizações de apoio, não só na resposta, senão na preparação antes disso. Instalação de alarmas comunitárias, sensibilização da população, mapas de risco e aí nesses planos que são reativos, onde a região Ucayali tem sido o primeiro governo para ter sua aprovação e também tem sido difundido na nossa região. Também nos focamos no plano de produção e de risco, de prevenção e redução do risco e desastres para o 2030. Começamos com entre 2026 e 2023, 28 e agora vamos para o 2030 para que as comunidades consigam ter esse documento de gestão aprovado e que também se vejam todas essas ações de mitigação de risco para a temporada de chuva e também para os incêndios florestais. Um problema é o
Déficit hídrico. Essa imagem é o porto há 2 anos. Aqui temos o rio que deveria estar aqui, onde temos essa areia. Mas nessa época do ano, essa parte fica seca e esse é o déficit hídrico desse corpo de água. Esperamos que esse ano seja diferente, já que se estão afastando de maneira considerável a água. É importante ter esforços para tratar o manejo responsável, uso e consumo da água e as experiências anteriores que mostram isso. É por isso que a gente também, como Estado, tem trabalhado o controle da água. Temos trabalhado com os RAS, Junta de Serviços de Sanidade, próximas às cidades, nos caseríos e comunidades nativas, onde estamos treinando nos sistemas de bombeio, desinfecção, o ar elevado e o controle da água, para que muitas vezes essa água de rio está sendo poluída e muitas habitações têm problemas de água adaptadas com o filtro e podemos facilitar aí um pouco o consumo e a limpeza, a desinfecção desses tanques de água que estão elevados vai ajudar essas pessoas e comunidades afastadas. Estamos trabalhando também na desinfecção dos mercados municipais. E por que falamos disso? A gente está tentando mitigar o risco da presença de pragas infecciosas, dengues predominantes nessas épocas do ano, nos seguintes meses do ano, e essa região tem sido muito batida. Temos fortalecido a mitigação desse setor. Também é importante dizer que a gente tem criado a nossa Brigada de Incêndios Florestais. Temos uma média de 20 servidores, 20 trabalhadores da nossa municipalidade, treinados e por profissionais e bombeiros florestais no nosso país. Estamos numa segunda linha de ataque com mais ferramentas, como mochilas para fazer fumigação, entre outras que ajudamos numa segunda linha para o Corpo de Bombeiros. Também temos a sensibilização para a nossa população, o treinamento para as escolas porta a porta e também entrar um pouco a essas conversas com as crianças que aprendem pelo seu núcleo familiar. É importante salientar isso porque isso também nos leva a um trabalho muito importante no cuidado e na proteção das áreas verdes. As nossas áreas verdes se veem afetadas nas ondas de calor, alagamentos, inundações e trabalhamos com programas de proteção das áreas verdes nos espaços que têm sido afetados nesses alagamentos, inundações, incêndios florestais e com o apoio dos vizinhos da localidade. É importante que a população se sume a esse trabalho e procuramos incrementar essa primeira fonte de resposta e da nossa preparação. Já para falar o último da minha apresentação, vou repetir o que nossos amigos palestrantes têm dito nas apresentações anteriores. Essa mudança climática é algo muito importante. No ano 2021, a gente tinha 4 alertas de aumento de temperatura. No ano 2024, se aumentou em 10 vezes esses números, mais de 40. Agora temos 8 alertas só entre janeiro e agosto. Estamos com uma tendência alta e estamos com um serviço de metodologia no Peru. Também estamos procurando fazer produtos amigáveis com a população, o que tem a ver com serviços meteorológicos, aumento de temperatura, enquanto as ondas de calor podem ser emitidas e difundidas na mídia, nos espaços públicos, para que a população consiga tomar um conhecimento dias antes e assim tomar essas medidas preventivas, como cuidado e hidratação frente a essas ondas de calor. Por fim, a gente todos os dias apresenta um nível do controle do rio Cajame, que é o nosso rio, uma parte do rio Amazonas, que também passa pelo nosso país irmão Brasil, onde monitoramos não só o nível do rio,
sino também comparamos com pontos como o nível histórico máximo, intermediário e nível mais baixo. Isso nos deixa estabelecer os níveis de alerta, fazer comunicados e ativar os nossos sistemas de alerta e assim trabalhar com essa preparação para a resposta às inundações. O trabalho é muito, a informação é muita. Entendemos que o tempo também é curto, mas aqui podemos sintetizar e resumir as nossas experiências e partilhar com vocês o trabalho que estamos fazendo desde a nossa cidade de Pucallpa, desde essa província. E agradecemos a cada um de vocês seu convite e cumprimento especial em nome da nossa prefeita. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Ivo, por la presentación. Ha sido muy buena. Muito obrigada pela sua apresentação. Também para a gente conhecer um pouco mais sobre a realidade aqui do Peru, nosso município vizinho, né, que a gente compartilha tantas coisas. Chegamos à parte agora das perguntas, então se alguém tiver mais alguma pergunta que quiser fazer, pode mandar aqui pelo chat, que a gente vai responder agora. Então, a gente tem uma primeira pergunta para a Mayra, que é: como o nível do rio pode ter uma variação de mais de 14 metros e parte considerável da cidade está em área de risco, o desafio é enorme. Como abordar os casos em que o risco ele não pode ser mitigado nem reduzido na região? E depois, a gente tem uma pergunta para o Ivo. A gente percebeu que vocês têm bastante iniciativas de divulgar informações, né? Então, a pergunta é: como vocês lidam com a desinformação e as notícias falsas? Vocês têm esse problema no Peru também? Ou é uma questão mais aqui do Brasil? Talvez se a Mayra quiser comentar sobre isso também, pode ser interessante. Obrigada, pessoal. Mayra? Sim, sobre o tema do rio. Sim, falando do assunto do rio, são números que impactam 14 metros, é muito. E essa é a média calculada no tempo normal. Temos algumas medidas de até 16 metros. De maneira geral, o que acontece é que a infraestrutura não está preparada para isso. Então, esse equipamento que puxa a água do rio para alimentar a cidade, às vezes fica acima do nível da água. E aí devemos ter alguns motores de extração de água que podem ir até o nível mais baixo. Não obstante, a natureza é muito inteligente. Temos pontos do rio onde nunca seca. E os rios também, além de variar verticalmente, também se movem horizontalmente. Agora, a recomendação baseada no trabalho que temos feito do plano provincial, isso deixa em manifesto o desafio da desconexão dos povos. Se deve ter uma estrutura mínima para conectar em subgrupos o que chamamos, e o que procuramos é descentralizar Iquitos. E pouco a reflexão é como podemos descentralizar Iquitos e fortalecendo outras redes que podem enfrentar ainda melhor esses tempos de desconexão. É importante no caso da Amazônia especificamente entender que mais além do fenômeno do Niño, que nos desafia esses meses de seca, essa seca pode aparecer a cada 10 anos como um processo natural da seca do rio, quer dizer, a Amazônia e sua hidrografia é assim. Temos muitas lições aprendidas também das comunidades nativas, que justo a outra falava dessa inteligência coletiva, inteligência do território, que devemos continuar trabalhando para coletar, não é redescobrir, senão quais são as estratégias que existem, que ainda não temos visto e que podem funcionar ainda melhor enquanto a conglomerados, a grupos. E essa é uma das reflexões. Em caso de Iquitos, pode ser um maior desafio para os nossos amigos do Brasil. Iquitos é uma metrópole do eixo do rio Amazonas, conectado com Manaus e Belém do Pará. Então, como metrópolis como ela é um volume tão grande de pessoas,
precisa um porto seguro. Para a gente, é muito importante que nosso plano urbano, que foi aprovado, justo em articulação com o Ministério de Transporte, define essa nova alocação do porto no lugar onde historicamente temos visto que o rio não seca. Essa parte do planejamento é importante para ter uma rota a longo prazo, porque o porto não aparece, e ter uma rota para, assim, mitigar esses efeitos de mudança climática e fenômeno do Ninho, que o que faz é que um fenômeno que estava passando de seca vai acontecer a cada vez mais rápido. Buenas tardes nuevamente para Boa responder tarde, de novo. Em resposta à sua pergunta, vocês têm razão. Muitas vezes poderia dizer, e tentamos deixar clara muita desinformação. Por exemplo, temos algumas emergências onde temos alguns meios de comunicação, jornalistas que podem maximizar os danos ou oferecem uma informação não muito clara através da mídia. Isso é assustador para a população. A gente tem um centro de operações de emergência provincial através de uma central de videovigilância e enviamos comunicados oficiais através das redes institucionais. Procuramos, assim, oficializar a informação em tempo real, enquanto dura a emergência. Temos uma emergência e aqui emitimos um rápido relatório com informação coletada nesse momento. De maneira progressiva, podemos atualizá-lo e vamos nutrindo. E em locais mais afastados também viajamos quase todos os meses para essas comunidades que estão afastadas, que não falam com meios de comunicação, que não têm sinal ou internet. Esse é um trabalho de muito sacrifício e também a nossa própria autoridade viaja para os lugares e também visita a essas comunidades para sensibilizar e fortalecer o trabalho. Levamos em consideração que com uma cultura de informação na população, podemos reduzir a probabilidade de que a desinformação. São um pouco das estratégias que a gente usa, entrar em contato com eles. Graças, Ivo, muito obrigada. A gente tem uma última pergunta aqui para a Mayra também, que é como vocês envolvem as comunidades tradicionais na criação dos planos voltados para comunidades rurais? Muchas gracias por la pregunta. Muito obrigada pela tua pergunta. Para nós, como Plano Maindas, quando criamos o plano, tínhamos o pensamento de que o processo de governança e participação vem da base para ser construído. Uns amigos do BID passavam o dado que o 15% dos planos urbanos no mundo se incrementa. Nesse plano Mainas, abordamos o desafio que não era tão importante aprovar o plano, senão que era mais importante o processo de construção do plano. E o bom foi que desde as nossas oportunidades e com uma licença da nossa prefeita, conseguimos fazer a abordagem a isso. No caso das comunidades nativas, você tem uma estrutura de governança sólida no Peru. Não sei se é assim no Brasil, mas temos algumas federações que já têm algumas comunidades nativas. Então, a estratégia para conversar foi através dessas federações reconhecidas que estão trabalhando também numa agenda indígena dentro do Peru. E há pouco foi aprovada também uma política para o desenvolvimento das comunidades nativas depois de vários anos de construção. E através deles canalizar a informação e que nos mostrem os pontos focais dos APOs corretos dentro de cada comunidade. Então, para nós, Ranildo, essa tem sido a estratégia principal para poder comunicar e falar com as comunidades, assim como também ver a interpretação para suas línguas nativas. E também temos trabalhado em assuntos comunicacionais, porque às vezes temos informação muito técnica. Então, essas oficinas de socialização são abordadas como oficinas pedagógicas, desde onde as comunidades
comunidades com os mapas, revendo, podem sair da oficina com alguns aprendizados específicos. Temos uma rede de confiança agora baseada nessas estratégias com as comunidades que nos deixam avançar no diálogo e assim concordar na visão que a gente tem do território. Obrigada, Mayra. Excelente resposta. Acho que é muito importante realmente a gente envolver toda a população na construção desses planos para que eles sejam mais, enfim, para que eles reflitam mais a realidade do território. Com isso, nós chegamos ao encerramento do nosso webinário de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos painelistas que estiveram aqui compartilhando as suas experiências. Eu acho que foi um espaço de aprendizado muito interessante para as cidades brasileiras e também para outras cidades aqui, né, da nossa Pan-Amazônia, que possam, enfim, se inspirar nessas iniciativas e adotá-las. Convido vocês a conhecerem o trabalho do Fórum de Cidades Amazônicas, os links estão aqui no chat para que vocês possam acompanhar mais o trabalho dessa associação tão importante. Convido vocês também a conhecerem o trabalho da FNP, a preencherem o nosso formulário de avaliação, que está disponível em inglês e espanhol e português também, o link também está aqui no chat. E, bom, estamos à disposição e espero vê-los no nosso próximo webinário sobre gestão de resíduos no dia 20. Não sei se a Mini quer fazer alguma colocação por lado do fórum, senão podemos encerrar por aqui. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Espero vê-los todos na semana que vem. Gracias, Ivo, Mayra, una vez más. Thank you, Ratna. Obrigada aos nossos intérpretes também.